bem-vinda a mais um episódio do Diga Lá Podcast. E aqui você sabe, a gente adora uma conversa profunda que expanda a consciência e que nos traga muitos insights. E hoje ao meu lado a Gi, que é uma honra de verdade poder trocar ideia com você sobre harmonia, arquitetura, fluir, feng shui, tudo isso que faz parte do seu trabalho, né? Então, gratidão imensa pela sua presença. Gratidão, eu, de todo meu coração, estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento tão especial, né, e trazendo essa expansão, nessa troca, muitas coisas lindas a fluir. Eu sou, então, a Gi, né, Gi Gaia, meu nome, na verdade, é Giovana, eu sou arquiteta, terapeuta holística, sou bailarina também, então hoje a gente vai estar bailando e fluindo por todos esses aspectos na compreensão onde dentro de mim eu sinto que são coisas que unificam, que conduzem e que trazem uma magia ainda mais especial para o nosso viver, né? Então, dentro dessa conversa, eu vou poder estar trazendo um pouco mais sobre cada um desses aspectos, mas é essa lindeza de poder fluir juntas, né? Lindo, amei. Hoje, e aí me veio já uma dúvida aqui. Como é que foi esse caminho seu, inicialmente na arquitetura, para depois somar técnicas energéticas, de tudo isso que é místico? Porque muitas vezes as pessoas acham que não tem a ver, não pode, né? Que a arquitetura é algo muito tradicional, quadrado. Como isso, como foi fluir nisso para você? Uhum. Ah, é incrível, assim, porque, na verdade, são coisas que são intrínsecas de mim desde quando eu nasci, né? Assim, então, eu não consigo especificar um momento que isso iniciou como partes, assim, né? Mas vamos dizer assim que eu nasci dançando, né? Nasci dançando, então a arte para mim sempre foi presente, essa sensibilidade com relação a essa percepção. Sempre fui alguém mais sensível, né? Com uma mediunidade mais aflorada. Então, isso foi me levando para caminhos de percepções. E nessas percepções, quando eu tinha aí uns 9 anos de idade, eu já tinha decidido que eu ia ser arquiteta. Assim, eu não sabia direito o que que isso, né, realmente alcançava, a faculdade que isso era, né, como pessoa em serviço, né, na nossa sociedade. Mas eu sentia que tinha uma magia nos espaços que acontecia, então isso já me intrigava, e o fato de criar esses espaços, essas oportunidades, esses lugares, já era algo que me encantava. E no meio disso eu estava dançando, né, tipo, sempre dançando. E aí, claro, eu adentrei, né, na faculdade em 2010, iniciei os estudos na arquitetura, onde hoje, né, hoje eu sou especialista em edificações sustentáveis, em meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então essa é a minha área técnica, né, assim, especificamente na parte do que compõe a qualidade de um edifício, no seu conforto, na sua salubridade, no seu desempenho e eficiência energética também. E é curioso que é na parte de eficiência energética que, quando eu falo, é nesse aspecto técnico mesmo, né, de construção sustentável, de melhor desempenho, mas a eficiência energética no lugar holístico, né, no lugar místico, também é a grande especialidade que hoje, né, realmente, assim, se apresenta. E aí eu iniciei os estudos e já tinha esse chamado para com a Mãe Terra, né, muito grande. Então foi se constituindo um estudo onde já me convidava para essas especializações. Então, em 2017, quando eu me formei, eu já eu já estava certa, assim, já fui reto num estudo de especializações, porque eu não me sentia dentro de um mercado onde existia esse espaço, né? Eu realmente senti um convite para criar um espaço, eu não identificava um nicho que me representasse ou que falasse essa linguagem, né? E no meio de todo esse período, sempre teve a questão do autoconhecimento, né? Então fui tendo chamados muito específicos com relação até ao Reiki, né? Que foi a primeira formação que eu fiz, assim, foi muito num lugar de mestrado. Eu entendi que já ia ser num lugar de compartilhar sobre isso, né, de conexões de grandes despertares internos, e isso me levou, já ali no início da faculdade, metade, a começar a estudar sobre as harmonizações do espaço, sobre
a manta energética, né, o campo do nosso planeta. Então tudo já era meio que conectado. Eu não tinha, hoje eu consigo compreender isso como totalidade, mas confesso que no meio desse período, e ainda por já ter startado o autoconhecimento ali, né, assim, nesses passinhos que são passos diários que nos levam nesse despertar contínuo, teve muitos momentos de desafio, de eu não entender quem era a Giovana, que era dançarina, porque eu tinha uma escola de danças árabes, então eu tinha esse serviço, e eu amava ir à dança, e era como se isso dividisse, né, era a Giovana que era dançarina, coreógrafa e professora, a Giovana que era estudante de arquitetura, com esse olhar para sustentabilidade, a Giovana que estava no mundo mais holístico, de terapias e não entendendo esses chamados, né, como uma unificação. Mas eles foram sendo paralelos, sabe? Até que depois que eu me formei e realmente entendi um fluxo cigana de viver também, de estar estando em lugares específicos onde a Terra foi me chamando para estar trazendo chaves, ativando, conectando com pessoas especiais, como nós, assim, né? Nessa conexão linda. Esses chamados foram me mostrando e conduzindo, e hoje, né, eu entendo como essa grande visão e também um servir, né? Uma missão de estar nutrindo e permitindo fluir essa consciência que é de uma totalidade, que é uma consciência que honra a mãe natureza, que reconhece a gente como essa unidade, como esse grande amor que, querendo ou não, né, por mais que a arquitetura seja mais quadrada nesse aspecto mais convencional de aspecto, nós vivemos em espaços, né? Ela é algo intrínseca e que condiciona a nossa sociedade. Então, ter uma consciência ativa nisso traz uma grande potência de despertar da sociedade mesmo, né? Na forma como a gente vive, se desenvolve e constitui a nossa história, o nosso caminho. Então, E até porque, por exemplo, quando a gente está falando dos ambientes que a gente frequenta, onde nós estamos, geralmente não tem esse cuidado com que energia vai passar, o que a gente vai sentir, como é que está a vibração daquele lugar, sendo que a gente passa por todos os espaços, né? Não só a nossa casa. Então, se tivesse mesmo essa consciência coletiva da importância dos espaços e de ocupá-los de forma sustentável e harmônica, a gente poderia, o ambiente poderia ser um reflexo, né? E a gente refletir isso em mais paz, em mais calma, mais ou menos nesse sentido, né, Gi? sim, é muito sobre isso, porque esses lugares nos nutrem, né? Eu acredito que todos nós temos essa compreensão de, me senti à vontade, não me senti à vontade, aqui tá confortável, aqui é muito legal de estar, ou não posso entrar nesse lugar, sabe? Já existe uma compreensão, não num lugar profundo sobre isso, mas da sensibilidade, da percepção, né, do espaço, dessa harmonia. Então, realmente é uma grande forma de tornar mais consciente essa nutrição, né? Não só nos lares onde se habita, mas sim nessa troca, nessa comunicação, porque a harmonia ela vai permitir uma melhor relação, ela vai permitir uma salubridade, ela vai permitir que se prospere aquilo que intencionado está naquele espaço, né? Então, é uma forma de estar também conectando com esses pontos de energia, restaurando esses determinados pontos de energia que por muito tempo, né, no fato de ignorar essa informação, não por não querer, mas muitas vezes por não saber que é um aspecto, né, importante e que realmente se manifesta ali, acabou também levando para patologias energéticas, né, adoecer determinados espaços, as paredes registram, né, os ambientes, eles têm a memória também. Não é à toa que às vezes a gente entra num lugar e é como se estivesse revisitando um outro tempo, né? Existe, assim, essas memórias, então é uma questão de despertar essa comunicação também, né? Dar ouvido a isso e trazer essa potência. Uhum. E aí, por exemplo, para a gente poder harmonizar o ambiente de casa, por exemplo, que nós aqui, criando consciência disso, decidiu que quer isso em casa. São com objetos, é com apenas energia.
uma junção disso tudo? Como é que essa harmonização ela é feita? O legal é que dentro da Fluir tem esse aspecto tanto arquitetônico quanto terapêutico, né? Então a gente pode abranger nessa conversa diferentes, eh, in qual é a palavra? Eu ia dizer não interferência, mas contribuições a esse espaço, né? A energia, por ela ser uma comunicação dessa totalidade toda, ela pode vir desde uma questão de uma reorganização de espaço, né, de atualização de objetos, como uma grande reforma, né? É o entendimento desse fluxo de energia, né? Ou seja, existe uma condução de energia vital, né? Energia vital que é tudo permeia, que é tudo compõe, né? Energia Qi dentro do Feng Shui que a gente traz, e ela vai estar passando pelos ambientes e a partir dessa organização da presença, ela vai ser nutrida ou não. Às vezes não tem o espaço que ela precisa passar, ou muitas vezes ela precisa passar por um monte de lugarzinhos, então isso atrasa, né, isso cria certos congestionamentos, assim. Então o que acontece? Ao compreender esse espaço e como esse fluxo se apresenta no lar ou no espaço, sendo que o Feng Shui, por exemplo, ele pode ser esse estudo, essa leitura pode ser trazido tanto numa mesa de trabalho, num ambiente, quanto num lar inteiro, num condomínio, é independente de escala, né? É uma questão dessa identificação do fluxo. Existem cores, formas, numerologia, né? Itens específicos, plantas, enfim, vários aspectos a gente traz essa comunicação da própria natureza em suas representações, em suas simbologias, inclusive também, né, nos elementos e tudo mais. E a partir disso vai nutrindo, trazendo essa harmonização e essas determinadas curas. Então, como tem esse aspecto da sustentabilidade que é muito forte para mim, eu amo poder, por exemplo, reorganizar com o que tem, ou reaproveitar o que tem, ou quem sabe, né, restaurar determinada coisa, então trazer novos aspectos e nova vida com isso. Mas se a pessoa estiver disposta, tiver vontade, ou realmente for uma necessidade, né, pode realmente virar uma reforma, assim, quebrar parede, fechar parede, né? Então, essa harmonização ela pode acontecer dentro do que cabe e do que está intencionado. Eu gosto mesmo de confiar e trazer que tudo é possível, assim, né? E aí, essa harmonização ela é importante para o nosso bem-estar, para o bem-estar do ambiente. O que você percebe antes e depois dessa harmonização? Quais são essas principais mudanças que você consegue observar? Que as pessoas te dizem, né? Claro, sim. Assim, eu acho que a grande primeira percepção é mesmo, assim, de entender o que estava acontecendo antes e o que passa a fluir depois, porque como é algo que vem a nutrir e a harmonizar essas energias, ao observar esses lugares, a gente vai identificar onde é que ali está nutrindo a parte, do trabalho, que é a parte do propósito, da intenção, da compreensão, né, do porquê, quem sou eu e esse tipo de coisa. Na parte da espiritualidade, essa saúde e harmonia do modo geral, ela acaba se manifestando quando existe o equilíbrio das áreas, que são a área do trabalho, da espiritualidade, do conhecimento, da família, né, da nossa relação, das nossas gerações, a prosperidade, enfim, né, que vai nutrindo, que vai fazendo a gente expandir, que leva para um sucesso, que são as realizações, né, a harmonia das relações e como isso também vai se multiplicando, criando a nossa força de criar, de multiplicar, de gerar, né, de compartilhar entre os amigos, de expandir a nossa consciência, né, com as viagens, conexões com lugares. Então, tudo isso são aspectos que são inerentes a gente, né? São áreas da nossa vida. E a saúde, essa harmonização, ela acontece quando todas elas estão em equilíbrio. Então, a nutrição, ela vai ser levada para esses pontos, né? Esse é o primeiro reconhecimento, a primeira leitura que se faz. Então, se existe falta de energia em determinado aspecto, ao trazer essa harmonização, naturalmente isso vai alterar. Porque não é que não exista, ou que a pessoa tenha azar com aquilo, ou que, sabe, às vezes tá faltando aquele nutriente, tá faltando aquela energia. Então, o que acontece é estar equalizando isso. Então, é natural
que a mudança aconteça, né? É realmente algo transformador. Às vezes pode ser mais sutil, às vezes é muito evidente, né? Mas é algo que simplesmente é como começar a regar uma plantinha, sabe? Às vezes ela vai morrer ali porque não tá tendo aquela aguinha, né? Mas assim, a partir do momento que começa a ter esse fluxo de vitalidade, simplesmente ela volta a florescer, né? Então, As ou pode coisas vão aparecer uma acontecendo, né? novidade. E é Sim, muito incrível isso, Gi, de como pequenas movimentações podem gerar um grande retorno. É muito nesse sentido, de a gente acha que às vezes uma coisa está parada, assim, né? Que não flui, que não vai. Ai, eu tô com falta de concentração, ou tá faltando prosperidade. E tudo isso pode ser um bloqueio de movimentação energética dentro daquele ambiente, né? sim, realmente, sim. Às vezes é isso, às vezes a gente entende, sim, a necessidade de um trabalho energético mais específico, né? Por isso que a reforma, eh, por exemplo, às vezes é necessária, né? É algo que, determinado objeto ali vai auxiliar, mas não vai estar trazendo toda essa cura. Às vezes precisa de uma pintura na parede, né? De uma mandala, exemplo, né? A gente trabalha com as geometrias e tudo mais com a arte muito presente. Mas pode ser que isso leve para uma identificação de que sim, precise estar mergulhando ainda mais e fazer um trabalho, por exemplo, de uma cura daquele ponto específico, né, da geobiologia frequencial, assim, que é uma coisa também que a gente atua muito e que é muito transformadora, né, porque acaba Conta levando para mais, esses. conta mais. É, o legal é que a gente pode ir mergulhando em vários assuntos, assim, né? Mas a geobiologia frequencial, ela chega nesse momento onde a cura precisa ser mais profunda, mais direcionada, porque daí ela vai alcançar, além desse aspecto da harmonização do espaço e da nossa vivência aqui, para curas além tempo e espaço. Então, às vezes a gente carrega na nossa codificação mental, né, genética, coisas que são de antepassados, ou, exemplo, votos, contratos, não sei, né, que talvez a gente tenha firmado numa outra vida, num outro momento, e claro que a gente não vai ter a consciência disso aqui, porque teoricamente não faz sentido, mas em algum lugar dentro de nós ainda seguimos aqueles padrões e aqueles condicionantes, porque é uma realidade onde a gente vive no aqui e agora, desse momento presente, mas isso não isenta o fato das possibilidades dos outros tempos e tudo mais. Acreditando ou não, né, o universo é infinito, assim, então por que não seria possível, né? Se muitas vezes a gente não sabe identificar de onde vem determinado pensamento, sensação, condicionamento, né? Então, quando se apresenta um aspecto desse, a gente vem, e eu falo a gente porque é uma equipe, é uma egrégora energética, flui essa composição, né? Muito dentro desse amor que é tudo somos, mas a gente entende dessa necessidade, né? Então vai ser trabalhado ali. Ou, por exemplo, pode ser que passe um curso d'água, subterrâneo, embaixo da casa, e não se sabe. Mas esse veio d'água, ele vai estar levando a prosperidade embora, por exemplo, né? Tá tudo certinho, no Feng Shui tá tudo bem ali, né? Na organização, tá tendo a nutrição, mas ainda é curioso que não tá firmando determinado aspecto, o exemplo da prosperidade que eu trouxe. Aí vai identificar, vai fazer essa leitura energética mais profunda das camadas da Terra e aí identifica que tem esse curso d'água. É como se fosse um ralinho que fica indo. Então, vem, a energia vem, mas ela tá indo embora. Aí vem essa cura, a gente consegue trabalhar isso, que além do que alcança no próprio campo, né? Que toda essa consciência vai trabalhar o campo como um todo, os nossos corpos, né? O físico, mental, emocional, Então espiritual. dá Então, para consertar, dá para tudo é mesmo. possível. Pode. Tudo é possível. A única coisa dentro do Feng Shui que eu entendo como, assim, não cabe, né, e tudo que vai sendo feito a partir de métodos, né, da radiestesia, meditativos e de comunicação com essa egrégora, né, nada eu vou fazendo ou vou condicionando e direcionando sem ter essa permissão e essa condução. Então é tudo dentro de uma consciência de que temos o nosso livre-arbítrio, né, e que tudo tem esse poder de escolha, né? Então,
se a pessoa não está disposta a levar a cura para aquilo, a gente respeita e é dentro dessa livre escolha, né? Mas se existe essa permissão dentro de tudo que configura, porque quando a gente começa a olhar para a Terra, começa a olhar para o espaço, a gente tem os guardiões, tem, né, toda uma consciência presente, né, como todos os seres, assim, num sentido mais sutil também. Então existe essa comunicação, esse respeito, essas permissões, e o que eu entendo para mim, assim, que não é possível e que faz parte do fluxo natural do organismo de Gaia mesmo, são os portais umbralinos que fazem essas passagens naturalmente, né, entre os planos. Fora isso, e tendo a permissão, tudo é possível de ser harmonizado, né? Então, é entregue para que dentro dessa configuração cósmica e, né, de permissões cósmicas, tudo vá seguindo. Ah, é muito interessante. E aí você traz esse fluir e essa harmonia como algo muito próprio do seu trabalho, porque você realmente acredita que nós precisamos disso, né? Aprender a fluir mais, porque eu vejo muito nós como uma sociedade ainda muito quadrada, muito cheia de estigmas, e isso pode, isso não pode. E eu acredito que até dentro da arquitetura também possa ter algo assim de o que é certo, do que é errado. E quando a gente vê que tudo pode, né, nesse sentido de agregar, de fazer parte de mim e de contribuir, é como se a gente estivesse tirando um pouco dessas cascas, saindo um pouco dessa caixa também, né, do que tem que ser. Uhum, sim, total. Assim, até o próprio Feng Shui na sua tradicional cultura, na ciência, porque é uma ciência milenar, né? Existem vários aspectos, por exemplo, assim, de o objeto quebrou, põe fora, perdeu a vitalidade, né? Não tem ali mais como contribuir. Por exemplo, eu tendo toda essa visão da sustentabilidade, eu não consigo aceitar hoje, nos dias de hoje, como uma realidade que cabe, sabe, entendendo essa grande quantidade de resíduos e tudo mais, enfim, que é gerada a cada segundo, né, pela nossa sociedade. Então, eu trouxe dentro da Fluir uma grande ressignificação nesse aspecto também, né, entendendo essa liberdade e a partir de uma contribuição, né, e consciência. É, mas eu sinto que a Fluir é esse grande convite, inclusive para mim mesma, né? Eu brinco que o Deixa Fluir, que é esse lema, né, da Fluir, é o meu maior potencial e um grande desafio do meu ser, sabe? Porque é esse contínuo convite, né? Ai, tá maravilhoso, deixa fluir. Ai, tá difícil, deixa eu fluir, sabe? É um trabalho interno, assim, muito grande e que se torna um grande convite para, no nosso redor, compreender o que faz sentido, relembrar desse lugar da liberdade, mas relembrar da responsabilidade dessa liberdade, né? Onde somos, assumir o nosso lugar, né? Então, o deixar fluir é justamente nesse despertar, essa compreensão e a partir dos nossos atos e ações, né? Compreender a responsabilidade do que isso vai fluir também, né? Porque é por isso que é uma dança, né? É uma dança que em sincronia, em sintonia com com o tom, com o nosso próprio tom e com esse tom de toda essa organização, essa fluidez, essa música, a gente, estando no nosso lugar, fazendo a nossa parte, contribui para que seja sincrônico, né? Para que seja belo, para que seja harmonioso, né? Lindo. Então, é um grande convite. É isso mesmo. E muitas vezes é um desafio, eu acho, para mim e para muitas pessoas também, essa questão do fluir, né? Mas não desse lugar de passividade, né? De, eu vou me deixar levar, então eu não tenho autorresponsabilidade sobre aquilo. Mas é o fluir é fortalecido com você tendo essa consciência, que ao mesmo tempo você sabe que não tem controle de nada. Eu acho que vai muito para esse lugar, né? E quando a gente se abre, eu acho que é muito um lugar dessa aceitação do momento, aceitação das coisas para, ok, aceitei, me abri, vou fluir nisso, mas fluir não quer dizer água parada. Fluir quer dizer todo esse movimento. Então, quais movimentos,
qual curso, igual o curso do rio, eu vou precisar fazer para que essa água, né, interna minha, ela vá com mais facilidade. Eu acho que é muito nesse sentido também, né, Gi? Justamente, assim, um rio, eu amei que tu trouxe esse aspecto, porque um rio que flui, que a gente olha e pensa e reconhece, nossa, esse rio tá fluindo, ele é um rio que flui em abundância, né? O rio que tá sequinho, a gente não tem essa sensação de uma fluidez, a gente sente que ele tá, inclusive, sofrendo, né, naquela condução, nesse curso dele. Né? Então, o fluir, ele vem dessa consciência da fonte abundante, e é uma fonte, por ser abundante, ela é contínua, né? Que ela nutre essa nascente e nutre o que está ao redor, e para que isso continue fluindo, ela segue essa própria condução e o seu serviço, que é esse, né? De fluir, assim. E, e é muito curioso trazer sobre isso, porque quando não existe essa dúvida, isso simplesmente vai fluir. Por isso que dentro da Fluir a gente trabalha muito a arquitetura do ser ao espaço, né? Quando eu reconheço e assumo quem eu sou nesse lugar de responsabilidade, de consciência, de aceitação, de compreensão que, né, na verdade, nada está ao nosso controle, mas o que está no meu controle, o que eu posso fazer com isso, né? Então, que é esse lugar da responsabilidade realmente, né? Então, vai se trabalhando todo esse campo, entendendo a unicidade que se é com o todo, que não deixa de ser o que está acontecendo fora um reflexo ou convites para que eu olhe para o que está acontecendo aqui dentro e não controle esses resultados, mas sim como eu me relaciono e me comunico com isso, né? Então a fluidez, ela tá na fluidez disso, né? É em se deixar fluir, permitir fluir, notar o que está impedindo ali dessa fluidez para que, né, se for possível trabalhar, se não for possível trabalhar, como que eu trabalho a aceitação disso, né? A partir dessa aceitação, será que não vai abrir outra percepção? E assim vai fluindo mesmo. Então, o exemplo da água e a água, né, o elemento da água, esse sentir, né, e esse lugar de criação, de geração, de honra à expressão do que a gente sente e é, né, em essência, sim, é um grande exemplo físico para poder perceber isso que é mais sutil que a gente vai conversando e trazendo nessa troca, né? Uhum. Até porque quando a gente está falando desse fluir, eu sinto muito que o adoecimento do nosso feminino vem por conta. Aí agora mudando completamente de assunto, né? Mas me veio muito isso é, dessa quebra, como se dentro desse rio estava tudo fluindo, abundante, lindo, maravilhoso. Colocaram lá uma barreira que condensou essa água e deixou ali. Então, a gente tem dificuldade de escoar os nossos sentimentos, de chorar, de falar o que a gente está sentindo, porque veio essa barreira, assim, falar, ó, alguma coisa aconteceu dentro desse rolê todo aí que uma hora foi colocado esse tampão e aí flui finas, né, movimentações de água ali até a gente abrir essa compota aí para essa água sair e começar a fluir novamente. Então, realmente eu sinto que é muito um resgate ancestral nosso mesmo de reconexão com Gaia, que é essa abundância, que é essa prosperidade, né? Que é isso, esse nosso contato com o simples, né, com o singelo, mas que é grandioso e que está dentro de nós. Então, eu acho que quando a gente se reconecta também com a natureza, com a nossa própria natureza, a gente vai entendendo essa fluidez. E entendendo não significa conseguindo fluir 100%, né? Então, é um trabalho mesmo de autoconsciência, de compromisso para que a gente cada vez mais respire e aceite a fluidez, né? É muito nesse lugar de aceitação. Sim, e é bem bonito tu trazer sobre isso, porque esse resgate e esse aspecto de reconhecer as dores de uma sociedade, né, as necessidades
demonstram mesmo por que que às vezes tem essa sensação de aprisionamento dessas águas, por exemplo, ou de uma agressiva liberação dessas águas, né? O feminino, eu acho e sinto por sermos, né, figuras nessa representação feminina, algo muito importante da gente trazer, porque fala sobre um aspecto adoecido, né, e não é simplesmente adoecido porque essa parte, sofreu esse aprisionamento ou essa retenção, né, ao longo da história, mas por existir uma separação, né, o equilíbrio, ele tá no reconhecimento das polaridades, né, do feminino com o masculino. Na natureza não existe essa separação do que vai estar gerando, do que vai estar destruindo, do que vai estar trazendo uma ação mais forte ou mais inspiradora, não tem essa segregação, e é por isso que a gente, ao observar, reconhece a harmonia acontecendo, né. Então, os ciclos, e por ser mulher, né, nessa frequência feminina, a gente reconhece os ciclos mais presentes por a gente ter, né, ser cíclica, assim, né, como e se conectar ainda mais facilmente com os períodos da lua, com a natureza, a gente, ao observar, reconhece isso, e a fluidez está também mesmo em se deixar fluir nessa aceitação que tu trouxe, por saber que, ok, nesse momento do ciclo, eu estou assim, eu sinto isso, agora eu vou estar passando por esses aspectos, como que eu, né, passo por isso de forma fluida, num lugar de observação também, sem muita, eh sem apego, né, e por isso que são exercícios diários e exercícios contínuos e um despertar constante, né, porque, o rio nunca vai estar sendo o mesmo, né, nem as águas, nem o lugar, pode ser a mesma paisagem, mas vão ser sempre novas águas, porque vem desse lugar contínuo, fluido, abundante, né. Então, é sempre um convite para, a partir dessa sabedoria, dessa consciência, estar compreendendo qual é a melhor forma de se relacionar aí com essa fluidez, permitir, né, seguir, enfim. Muito lindo, assim, é papo de ficar, né, brisando em cima disso, muito gostoso. E eu acho que o fechamento, assim, né, de algo que a gente possa trazer para você que está nos assistindo até agora, é de como é importante a gente encontrar essa fluidez dentro de nós, reencontrar, né, porque ela nunca foi perdida, ela está aqui. Essa harmonia que está presente na natureza, ela está presente em nós, pois somos todos um, né. Então, vamos resgatar esse lugar, né, entender que não te falta, você tem ela aí. E junto com isso, transbordar para onde você está, com as pessoas que você se relaciona. Então, essa harmonia, ela pode estar em tudo o que há, e é importante que ela esteja, para que a gente se sinta realmente equilibrado e em paz, porque eu acho que uma das grandes mazelas sociais hoje em dia, Gi, é, é todo esse estresse, é toda essa falta de paz interna, é, essa rapidez, uma produtividade excessiva, algo que vai levando a gente por um lugar muito, uma linha, né, de exaustão. E aí, quando nós colocamos na nossa realidade, dentro de todos os aspectos da vida, pessoal, ambiente, relacional, é como se a gente estivesse abrindo os braços e falando: "Harmonia, estou aqui para você, então venha", né. Então eu acho que é muito isso, né, desse lugar. Sim, é mesmo, sim, porque é essa compreensão que sim, tem momentos e determinadas situações que são necessárias dessa ação, não é à toa que é uma frequência cerebral, né, essa onda, assim, alfa e de atenção, de produtividade, né, o estresse que é necessário para a vitalidade numa sobrevivência como humanidade, né, do modo geral. Mas não precisa e não que tenha que ser de alguma forma ou de outra, mas entender, assim, quais são esses convites e onde realmente precisa estar nutrindo essas frequências, talvez trazendo, porque é isso que tu trouxe mesmo, né, de
nada, ela nunca nos deixou, às vezes é um lugar de assumir e reconhecer dentro, né, não é fora. É fora também, mas é fora quando a gente entende que é dentro também e que é esse ciclo, né, essa conexão, essa unicidade, enfim. Mas para cada situação, para cada momento, para cada pessoa, vai existir, né, um convite e eu sinto que tá nesses convites e essa permissão de ser, simplesmente ser, né, sou o que eu sou, assim, né, que pode trazer essa grande harmonia, porque trabalhando a gente vai estar contribuindo nesse transbordamento, a trabalhar ao redor, e isso vai incentivando e vai trabalhando, e é, na verdade, um grande trabalho, né, como planeta, sendo esse momento um grande momento de gestação de Gaia mesmo, é um renascimento, então que lindo seja, né, como for, e a partir dessa harmonia de quem se é, né, em honra, amor, carinho e gratidão também por essa experiência que é tão única, né, viver assim, nesse compartilhar. Sem certo, sem errado, sem uma coisa é Uhum, primeiro que a outra, mas como for para você, isso é a fluidez, e uhum, assim a gente encontra a nossa harmonia, né. E cada finalizando, né, cada harmonia é única, como de uma música. Existe uma harmonia de uma forma, de outra, e isso não deixa algo menos harmônico. Então, qual que é o som que toca dentro de você, né? Qual que é a sua harmonia primordial? uhum. Então, eu acho que é lindo a gente finalizar com isso para você escutar, né, essa harmonia que está pulsando dentro de você e que soma, todos esses sons somam numa grande, linda música. E, Uhum. Gi, gratidão por essa conversa, eu amei demais. É muito inspiradora, assim, né? Dá um quentinho no coração, de verdade. Eu que agradeço esse compartilhar, porque é lindo, né, esse relembrar e a gente podendo ser e lembrar mesmo que tá tudo bem, assim, e que ao reencontrar esse tom a gente harmoniza essa grande orquestra e se permite aproveitar disso também, né, com alegria. Então eu agradeço de todo o meu coração por esse convite, esse momento lindo. Graças, assim, muito grata mesmo, e que isso possa, da forma que for, estar expandindo e levando esse lembrete, né, que ao a gente conversar, a gente está escutando e se lembrando também, né? Hum. Esse lembrete, simplesmente, de fluir em harmonia. Gratidão. Gratidão, meu amor. Beijo.